Seria maravilhoso se a vida nunca te tentasse. Se você pudesse ir dia após dia, improvisando e sempre fazendo certo. Mas o mundo não é assim, e no final acabamos errando ou tomando atitudes que nos arrependemos depois. Estoicismo, em teoria, é uma filosofia. Na prática, é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditavam que a vida é complicada e cheia de situações que vão nos testar. Então, eles criaram regras para ajudar a nos manter no caminho certo. Neste vídeo, vou falar sobre 11 regras estoicas que separei para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essas 11 regras foram criadas pelos filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido úteis para muitas pessoas ao longo da história. Então, convido você a ficar até o final para aprender todas as regras, para que você possa aplicá-las à sua vida. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você desse like no vídeo para que você possa me ajudar a continuar divulgando esta filosofia. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Regra 1. Conquiste suas manhãs. Um dos melhores momentos das meditações de Marco Aurélio é a discussão que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele conhece, ele tem que sair da cama. Mas ele quer desesperadamente ficar debaixo dos lençóis quentes. É fácil de entender, mas também é impressionante. Marco Aurélio não tinha que sair da cama, ele não era obrigado a fazer nada. Muitos imperadores antes dele delegaram as tarefas de governo, para se concentrar apenas em viver a vida cercada de luxo. Porém, Marco Aurélio se obrigou a não cair nessas tentações e cuidar de suas tarefas bem cedo pela manhã. Porque Marco Aurélio sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia, e vencer na vida. Talvez, ele nunca tenha ouvido a expressão que o pássaro madrugador pega a minhoca, mas ele estava bem ciente de que um dia bem começado é um dia produtivo. Eu pessoalmente tomo essas 3 ações para ter uma manhã produtiva. 1. Escreva em um diário. Assim que acordo, escrevo as coisas que tenho que fazer durante o dia, e escrevo um pequeno texto de reflexão sobre o dia anterior, onde escrevo as coisas que fiz bem e as coisas que fiz mal, para me dar conta do que tenho a melhorar. O diário permite-me criar um hábito todas as manhãs e refletir sobre a minha vida. Lembra-me do que preciso fazer e como eu preciso agir. 2. Praticar esportes. Você não precisa praticar esportes com muita intensidade, praticando esportes, quero dizer se mexendo. Vá dar uma caminhada, vá à academia, vá correr, o que quiser, desde que seja ativado fisicamente. Isso vai acordá-lo e deixar sua mente à vontade e pronto para a terceira ação. 3. Concentre-se no trabalho. Depois de ter feito as 2 ações anteriores, estou pronto para me concentrar na tarefa à minha frente. Regra 2. Concentre-se no que está sob seu controle. Os estoicos colocam muita ênfase em focar nas coisas que podemos controlar, e esquecer as coisas que não podemos controlar. Entender isso tornará muito mais prático e você perderá menos tempo se preocupando com coisas que não merecem. Depois de entender isso, você evitará muitas frustrações e situações de sofrimento, e saberá no que vale a pena focar para alcançar os objetivos que definiu para si mesmo. Um exemplo claro é no esporte, você controla como joga, mas não controla se ganha, se o adversário é respeitoso, se o público torce por você ou não. Quando você percebe isso e começa a focar no seu jogo ao invés dos outros, você provavelmente conseguirá um melhor desempenho. Aplique o mesmo em todas as situações da sua vida. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Situações de incerteza na vida vão gerar pensamentos que nos farão sofrer. Isso é algo totalmente normal, mas se pensarmos bem, a maioria das situações negativas que imaginamos que podem ocorrer, nunca acontecerão. Nas palavras de Sêneca, estamos mais assustados do que magoados e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Tente focar no presente e manter a calma. As chances são de que o mal que você imagina que pode acontecer com você, não vai acabar acontecendo no final. Regra 4. Tratar o sucesso e o fracasso da mesma forma. Marco Aurélio tinha uma metáfora interessante que ele disse que todos os homens são como uma pedra. Ele jogaria a pedra para o alto e diria que não ganha nada subindo nem perde nada descendo. Permanece a mesma pedra quer o dia comece com uma promoção ou termine com uma demissão. Você ainda é a mesma pessoa em situações negativas. De fato, na vida geralmente nos ensinam muitas coisas, então elas são ainda mais úteis do que situações positivas. Sinta-se grato por tudo o que acontece com você, não importa se é bom ou ruim, porque não importa o que aconteça, você continua o mesmo e poderá aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa todos os dias. Esta regra não deve ser aplicada literalmente. Fazendo uma coisa todos os dias, quero dizer 2 situações. A primeira é para pessoas que vivem sem metas. É importante focar em uma meta a alcançar a cada dia, por menor que seja. Viver sem metas torna-se uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. A segunda é para pessoas com muitos objetivos. Ter grandes ambições não é ruim, mas focar em dar um passo de cada vez,
Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco no que é realmente importante. Com esta regra, eu convido você a tentar alcançar pelo menos uma meta que você se propõe todos os dias, não importa se é algo básico ou algo muito complexo. Se esforce para alcançá-la. Regra 6. Não procure o caminho mais fácil. Sempre que quiser alcançar algo, lembre-se que não existe uma maneira fácil de alcançá-lo. Na vida, coisas que valem a pena são alcançadas com esforço. Pense em alguém que você considera bem-sucedido e leia sua biografia. Você verá que tudo o que essa pessoa conquistou, foi conquistado com muito trabalho e disciplina. Na verdade, isso é a chave para o seu sucesso. Caminhos difíceis constroem o seu caráter, fazem-no aprender com os seus erros e encorajam-no a perseverar. A diferença entre os que alcançam grandes objetivos e os que não o fazem é a sua tolerância ao esforço e ao sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho fácil. É por isso que são poucos os que sempre alcançam o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte a si mesmo se é necessário. Tire um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo é necessário? Você vai perceber quantas coisas fazemos e queremos em nossas vidas que são totalmente dispensáveis. Quanto tempo perdemos com essas coisas que realmente não nos trazem nada? Como sabemos se o que fazemos é necessário? Pergunte a si mesmo: por que você faz as coisas que faz? Encontre uma razão valiosa, algo que vale a pena. Se você não encontrar essa razão valiosa, o que você faz é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame seu destino. As coisas nem sempre acontecem do jeito que queremos. É um fato da vida. Como disse Sêneca, a fortuna se comporta como bem entende. Sua própria vida foi a prova de que problemas de saúde interromperam sua carreira política, e o imperador o exilou. Ele conseguiu voltar, só que a mesma coisa aconteceu com ele novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que cabia a ele foi como ele decidiu ver aqueles eventos, o que ele decidiu fazer com eles. Ele escolheu vê-los como uma coisa boa. Ele escolheu usá-los. A vida vai fazer você viver situações boas e ruins. Cabe a você decidir como lidar com eles, seja para procurar o lado positivo das coisas que acontecem, ou viver em constante arrependimento. Regra 9. Fale com a morte. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, visitou o oráculo depois de perder toda a sua riqueza para encontrar inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo disse a ele: para viver uma boa vida você deve falar com os mortos. O oráculo se referia à leitura. Ele convidou Zenão para ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível. Dá a você a capacidade de ler os pensamentos e opiniões de pessoas que viveram há milhares de anos. Vivemos num mundo onde todos os dias procuramos as coisas mais novas, e isso nos faz esquecer do antigo. Não há nada de errado com as coisas novas que estão aparecendo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito nos livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado que com sua experiência podem nos guiar e nos ajudar em nossas vidas. O pior é que milhões de pessoas no mundo optam por rejeitar esse superpoder. Tomem vantagem disso. Nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo como agora, graças à internet. Regra 10. Seja duro consigo mesmo e compreensivo com os outros. É importante lembrar que o estoicismo tem regras rígidas. Temos opiniões fortes sobre o que é certo e o que está errado, mas, e isso é um grande mais, temos que ser compreensivos e perdoar aqueles que se afastaram da verdade. É a chave que seus padrões são para você. Isso não quer dizer que permitimos que as pessoas ajam injustamente ou perversamente, mas não temos que julgar todos que não se comportam exatamente da maneira que queremos. Neste caso, a melhor coisa que podemos fazer é dar o exemplo. Se você quiser mostrar a alguém que eles estão agindo da maneira errada, esforce-se para agir da maneira certa, e mostre a eles. Esta é a melhor maneira de causar impacto em alguém e mudar sua mentalidade. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, eles começarão a imitá-lo. Regra 11. Lembre-se de que você pode morrer todos os dias. Nas palavras de Sêneca, esse é o nosso grande erro, pensar que olhamos para a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Nós pensamos na morte como um evento que nos acontece em algum momento da vida. É algo estacionário. Seja qual for a data em que ocorrerá, todos os dias nos aproximamos dela devagar ou rapidamente, dependendo da nossa idade e estado de saúde. Sêneca considerou que esta era uma forma errada de pensando sobre a morte, que era uma visão errônea que levava a muitos maus hábitos e uma vida ruim. Pelo contrário, ele disse que a morte era um processo que estava acontecendo conosco agora mesmo. Morremos todos os dias, mesmo enquanto você assiste a este vídeo. O tempo está passando e você nunca recuperará aquele tempo. Ele disse que é da morte. A morte não está na distância. Está conosco agora. É o segundo ponteiro do relógio. É o pôr do sol quando a seta do tempo se move.
A morte continua a reivindicar a cada momento que passou. O que devemos fazer a respeito? A resposta é viva. Viva enquanto você pode. Não procrastine. Não deixe nada inacabado. E aproveite ao máximo o tempo enquanto ainda pertence a você. O que você achou dessas regras estoicas? Você acrescentaria mais? Estou ansioso para ouvir seus comentários. Pessoalmente, tento aplicar essas regras em minha vida, no entanto, não é fácil e muitas vezes esqueço. Eu tento anotá-las em algum lugar e me lembrar. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida, requer muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Vejo você na próxima.